Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder dar um alôzinho aí. Oi, Fabiana. Oi, Patrícia. Tá ouvindo direitinho? Oi, Vanessa. Oi, Kiara. Tá, o áudio tá legal? Ah, legal. Que bom. Vou dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. O Gilberto já tá aqui. Daqui a pouco eu chamo ele já aqui para entrar também. Hoje a gente está com um tema super interessante, né? Várias pessoas me procuraram para falar esse tema muito bom, né? Acho que despertou o interesse de muita gente. Eu vou já chamar o Gilberto aqui, aí a gente vai ter mais tempo para conversar. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Tá entrando. Oi, Gilberto, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Vocês Seu me ouvem áudio tá bem? ótimo. Tá Ah, ótimo, ótimo. Tá ótimo. O perfeito. pessoal de casa tá ouvindo? Se alguém puder dar um ok pra gente, pra mim aqui tá ótimo. O áudio tá legal, a iluminação. Se alguém puder dar um okzinho aí, a gente agradece. Vamos lá então, né, Gilberto? Vamos lá. Deixa eu começar aqui, vou fazer uma introdução. Legal, obrigada, Patrícia. Vou fazer uma introduçãozinha aqui e a gente já manda bala que tem bastante assunto. Então, só fazendo uma introdução, essa é a última live do canal aqui do Pitt Hopkins de 2021, né? A gente está fechando aqui com chave de ouro, com especialista e pai, né? Então, tem dupla experiência aí. A gente convidou o Gilberto para vir falar com a gente aqui. O Gilberto é médico otorrino e foniatra, mestre em distúrbios da comunicação humana, né? E também tem experiência como pai, como eu falei para vocês. Ele é pai da Mariana. A, a Cris esteve com a gente aqui no Dia das Mães, né? Veio aqui falar um pouquinho também da experiência como mãe. A Cris está aí. Oi, Cris. E, e aí, essa live, ela foi organizada porque a gente tem recebido bastante pedido das famílias Pitt Hopkins, né? Que tem sido um dos grandes desafios. Eu digo que hoje, no dia de hoje, foi meu desafio aqui. Meu marido teve que sair com a Melina para dar uma volta, porque hoje ela estava bastante agitada aqui, chorando bastante, né? Então, esses episódios de choro, assim, excessivos são bem comuns, né, nas nossas crianças. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Pitt Hopkins, né? Então, lembrando que a gente tem uma página, que é o pitthopkinsbrasil.com.br, e essas lives que a gente faz aqui, elas são migradas para o canal do YouTube também. Quem não tiver acesso ao Instagram, se tiver algum amigo, né, pode passar. É muito legal, assim, eu acho que é bom a gente aproveitar para divulgar. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, que nem todo mundo me conhece, então eu sou a Rosiane, eu sou mãe, eu sou engenheira, trabalho numa, deixa eu falar aqui, que toda vez o pessoal me cobra, né? Eu trabalho numa empresa de aviação. Eu sou mãe da Isadora, de 7 anos, e da Melina, de 3 anos, que tem a síndrome de Pitt Hopkins. A Melina foi diagnosticada no ano passado, no início de 2020. E desde então a gente tem se juntado às famílias, né? E na época ela foi a 25ª criança diagnosticada no Brasil, né? Pelo menos do nosso grupo, né? Que faz parte do nosso grupo.
Hoje nós somos 43 famílias, né? E cada vez crescendo mais. Aí esse ano cresceu bastante. A gente acredita que vai crescer mais, porque à medida que as pessoas têm mais acesso ao diagnóstico, maior é o número de pessoas diagnosticadas, né? Então, o tema da live de hoje é o choro e a birra podem ser problemas de comunicação, né? Então, como eu falei, o Gilberto veio aqui, né? O Dr. Gilberto Bolívar Ferlin Filho, né? É Ferlin, né? Isso, Ferlin. Ferlin Filho, é médico otorrinolaringologista na cidade de São Paulo, capital. Otorrino pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Tem certificação na área de foniatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial também. É mestre em distúrbios da comunicação humana pela DERDIC, PUC São Paulo. Também é professor do curso de aprimoramento em foniatria, também pela DERDIC, da PUC São Paulo. E como eu falei, é pai da Mariana, que tem a síndrome de Pitt-Hopkins. A Mariana tem 10 anos, é pai do José, de 6 anos, da Helena, de 4 anos, e atua na área de reabilitação auditiva e de linguagem com adulto, e principalmente crianças a mais de 10 anos, né? Então tem bastante experiência aí para contar para a gente. Queria agradecer o Gilberto, que o Gilberto se disponibilizou a vir falar um pouquinho com a gente, né, sobre essas duas experiências dele aí, justamente por causa das queixas, né, Gilberto, que a gente tem visto bastante no grupo. Exato. Então, É, obrigado, eu queria agradecer, Rose, pelo convite que vocês fizeram. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu considero que a gente está aqui batendo um papo numa família estendida, porque na realidade todos temos os pitiquinhos, né? E é muito curioso a semelhança que eles têm em vários aspectos, né? Embora sejam quadros, um quadro bem heterogêneo, eles têm muitas coisas em comum. E então, eu acho que a ideia da gente vir hoje conversar um pouco com vocês e essa live surgiu daquele assunto que rolou um tempinho atrás no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, sobre a questão de comportamento, das comunicações, das relações escolares. Foi um assunto muito bacana que aconteceu ali, uma troca de experiências muito legal. E aí sentei conversando com a Cris, né? A gente estava uma semana meio sem tempo de escrever alguma coisa lá tal, corrida, né? Porque a vida acho que de todo mundo é bastante corrida, principalmente com eles, enfim. E eu acabei não conseguindo escrever, falei, puxa, Cris, isso dava uma live. Isso dava para a gente falar e tentar abrir um pouco mais esse tema, enfim. E aí depois você foi super gentil de vir perguntar, né? Eu acabei falando com você rapidamente no WhatsApp, você falou, não, lógico, vamos montar. Então foi super sim, bacana, eu te agradeço muito esse convite. Então, assim, eu acho que vamos ver que a gente pode ajudar, assim. A foniatria no Brasil é uma área que está, o pessoal está descobrindo, é uma coisa já que tem um certo tempo, uma coisa mais, tem vários anos, né? A foniatria já existia desde a década de 50, 60 aqui, enfim, mas ficou um tempo meio dormente e de uns tempos para cá, principalmente nos últimos 10 anos, ganhou muita força, tá ganhando muita força, né? Então, e a gente trata exatamente dessa questão dos distúrbios da comunicação, e é o que é prato, os Pitt-Hopkins são um prato cheio para isso, né? Eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode ajudar. Então, queria sim. agradecer o convite e vamos ver o que vem aí, em que a gente pode ajudar. Vamos lá. O pessoal, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para ir colocando, que daí eu vou encaixando aqui, tá? Mas aí, Gilberto, então vamos lá, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a foniatria, né? Até na conversa que a gente teve anteriormente, eu fiquei sabendo da existência da foniatria recentemente, né? Assim, talvez uns 6 meses. E como não é algo muito comum, acho que seria legal você falar um pouquinho sobre o que é a foniatria, qual que é a atuação. Vamos lá.
A foniatria, na realidade, ela é uma área de atuação da otorrinolaringologia, né? Então, quando a gente fala em área de atuação, a gente sempre pensa não numa especialidade médica, mas numa intersecção de várias especialidades, tá? Então, a gente acaba tendo um pouco de contribuição de conhecimento da neurologia, da psiquiatria, né? Das áreas médicas, e a gente tem como foco de estudo a questão da linguagem, da comunicação, mas de um ponto de vista talvez um pouco mais orgânico, um pouco mais médico da história, né? Uhum. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe multidisciplinar, né? Então, tratando a comunicação como um todo. Então, quando você fala em comunicação, você não fala só de fala, não fala só de voz, você fala desde a questão da audição até os processos centrais disso, né? A parte da neurologia, da psiquiatria, enfim. E aí depois a comunicação, a expressão. Então, tanto a fala como a voz, e daí a comunicação expressiva, ela quando a gente fala em comunicação expressiva, vem logo fala e voz. Mas ela é muito mais ampla do que isso, né? A gente, de repente, com Uhum. um olhar, a gente dá um recado, né? Então, toda a questão motora está envolvida nisso, né? Toda a questão que a gente chama de praxia, né? De coordenação de movimento, de planejamento de movimento e de execução desses movimentos, ela está envolvida na comunicação. Então, a foniatria ela acaba abarcando, fazendo essa avaliação um pouco mais ampla, né? Não só da questão da fala. Lógico, a fala é o principal modo que o ser humano se comunica, né? Uhum. Isso enquanto espécie, né? Mas a gente não se comunica só com a fala, né? A gente se comunica de muitas outras formas. Então existe toda uma que a gente chama de linguagem não verbal, né? E aí por essa forma de comunicação que muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Assim, porque entre o TEA e o Pitt Hopkins entra no TEA, não entra no TEA, como é Sim, que é essa essa, é, como é que é, é uma exato, né? grande questão. É uma grande questão, né? Então, assim, o que caracteriza muito o transtorno do espectro autista, né, o TEA, que a gente chama, acho que a marca fundamental deles é a questão da comunicação não verbal ser deficiente, ser falha, né? Então, eles apresentam realmente uma dificuldade em contexto social, uma dificuldade de captar as pistas não verbais, dessa comunicação muito marcante, né? Não é só isso que os caracteriza, mas esse é um dos pontos fundamentais, né? O outro seriam os Uhum. movimentos repetitivos, enfim, sem função e que atrapalham no dia a dia, né? Entre outros critérios que tem. E a gente vê, o que a gente vê tanto aqui nos nossos pitiquinhos brasileiros, como em outros Pitt Hopkins, no grupo internacional e tudo mais, é exatamente que os Pitt Hopkins têm essa característica o contrário disso, né? De ter um olhar que convoca, né? Uma expressão não verbal, uma comunicação não verbal que muitas vezes chama a atenção, né? Então eles trocam olhar, eles dizem muitas vezes, né? Faz parte às vezes da birra, o não olhar, né, da agressividade, é uma forma de comunicação deles. Então eles usam essa comunicação não verbal de uma forma talvez não tão assertiva, mas eles usam muito disso. Então a gente fica muito naquela, será que pela expressão, pela deficiência da expressão verbal, oral, né, por talvez outras questões que eles têm, características deles, eles acabam tendo essa falha de comunicação, mas o verbal, mas a não verbal muitas vezes dá pistas do que está acontecendo. E é Uhum. em cima disso que a gente busca, né? Que a gente trabalha, né? Então, É. é um pouco isso que a foniatria Aham. acho que Sim. entraria, né, pro Pitt Hopkins. Estou tentando fazer um link perto de todo Uhum. mundo, né? Perto das nossas famílias. Sim, eu acho que é esse link que a gente sempre faz, né, com a questão do autismo, né, bem grande. Eu achei legal isso que você falou e até na nossa conversa, que assim, eu acho que está muito mais relacionado com a questão da deficiência intelectual, né?
do que com o Isso. eixo central do autismo, a questão da comunicação, né? Claro que tem algumas crianças que têm o autismo também como um diagnóstico secundário, né? Mas que é importante, tem que ser levado em consideração. Sim. Mas é como você falou, assim, na maioria das vezes eles têm uma comunicação, né? Mesmo que seja um olhar, alguma esse choro excessivo, né? O choro que a Exato. gente sempre vê, essa birra, né, que a gente até colocou entre aspas, que é justamente para dizer que assim, não é necessariamente uma birra, é uma forma dele se comunicar, é o jeito que ele sabe se comunicar. E aí uma outra coisa, Gilberto, que eu acho que é importante a gente, de repente aí eu acho que você traz isso também como pai, né? Que a minha filha tem 3, a sua já está com 10, que isso com o tempo vai melhorando, né? É assim, a criança ela vai aprendendo a se comunicar de outras formas e não só pelo choro, né? Assim, para dar um pouco também de acalento aí para os pais de pequenos, né? Não sei se foi aqui ou se foi lá no Gilberto, a internet está falhando. Não sei onde está falhando. Aqui para mim parece tá travando quem? Quem que tá travado, Andréia? Ah, o Gilberto caiu. Esperar um pouquinho, ele deve voltar aqui. Deixa eu ver se ele volta. Ao vivo tem dessas coisas, gente. A internet é ótima, é maravilhosa, mas às vezes cai. Acho que voltou, Gilberto. Oi, voltei? Voltou. Desculpa, não sei o que aconteceu aqui, não mexi nada, mas caiu, de fato. Acho que deve ter dado uma falhada aí na internet. Travei aqui. É. Até onde vocês me escutaram? Não, você falou um pouquinho da foniatria e a gente estava falando um pouco sobre a questão do autismo no Pitt Hopkins, a relação entre isso, mas eu acho que deu para pegar Isso, todo o raciocínio. isso, exato. Daí eu estava falando, acho que eu parei aqui, me corrijam se eu estiver enganado, mas estava falando para vocês do choro, né? O choro, na Uhum, realidade, assim, a criança pequenininha, no começo ela só chora, logo no comecinho, uhum, bem no comecinho. E daí a mãe vai ficando expert em saber que aquele choro é fralda, aquele choro é mamadeira, aquele choro é fome, e assim vai. Eh, e, sem dúvida, as crianças vão crescendo, elas vão se tornando mais assertivas na comunicação e vão até conseguindo apontar, enfim, tudo mais. Eh, as nossas crianças, por questões delas, das múltiplas dificuldades que elas têm essa questão de dificuldades motoras, elas têm um atraso motor, elas têm um atraso que acaba constitucional, muscular, esquelético, enfim, que acaba atrapalhando, em muitos casos, elas terem esse desenvolvimento inicial como tem as crianças no começo da vida, do explorar o ambiente, explorar as coisas, e entendendo, né? Porque a gente na exploração, nas brincadeiras, a gente vai entendendo o que a gente precisa fazer para conseguir. Então, por exemplo, ela quer um brinquedinho. Quando ela começa a engatinhar, ela quer um brinquedinho que está do outro lado da sala, ela tem que entender que ela está numa posição sentada, ela vai ter que passar para a posição de 4 apoios, executar uma série de movimentos planejados, né? Aí começa os primórdios da praxia, que a gente chama, né? Do planejamento do movimento, para chegar lá, pegar o brinquedinho que ela quer para poder manipular esse brinquedo. Então, as nossas crianças, por ter essas dificuldades motoras e as múltiplas dificuldades que eles têm, não são poucas, né? Acabam tendo esse tipo de prejuízo, acabam não uhum. conseguindo fazer isso daí. E acaba tendo o atraso motor todo. Isso acaba atrapalhando a questão do desenvolvimento de conhecimento de mundo, de
sequência das coisas que tem que acontecer, né? Então, noção de tempo, noção de espaço, noção de que tem que dar, né? Você vai conhecendo o ambiente conforme você vai se deslocando, enfim, tudo nesse sentido. E isso daí são coisas que a gente vai, quando a gente pega a criança muito pequena, a gente vai avaliando todas essas questões, né? Como que está esse desenvolvimento, o que está faltando ali, qual que é o próximo passo, ou ela não Uhum. está conseguindo fazer ter esse desenvolvimento, por quê? Né? Uhum. É E, motor que está e faltando, é planejamento. sim, sim. E aí, ô Gilberto, só assim, então, uma coisa que você falou, só para a gente pontuar, assim, né? Isso, Então, a foniatria é um aprimoramento que é feito aqui no Brasil, né? Como você falou, é feito por médicos otorrinos, certo? isso, isso. E aí, assim, com a fonia, tudo isso que você falou agora é só para a gente pontuar assim, que uma coisa é a experiência como pai, e isso tudo que você falou é a experiência como foniatra, certo? É o que a Certo, isso. foniatria traz, né? Então, assim, Exato. a foniatria traz um diagnóstico diferencial, né? A foniatria traz um planejamento para o desenvolvimento dessa criança. Então, faz um planejamento individual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, Isso, para falar qual que é a importância. Então, você tem um diagnóstico, aí sim, eu acho que é bem importante você ter um diagnóstico fechado, né? E isso, aí. exato. Ah, Porque assim, entendi tua colocação. aham, A foniatria ajuda exatamente nesse sentido, né? O que a gente chama de diagnóstico diferencial é fazer a diferenciação entre vários diagnósticos, né? Então, uhum, você pensa em transtorno do espectro autista, você pensa em deficiência intelectual, você pensa em como funciona essa criança, né? É uma criança que funcionaria pelas questões motoras, enfim, como alguém que tem alguma injúria cerebral, tipo, que geraria uma deficiência motor, um atraso motor, uma paralisia cerebral, enfim, coisas assim. Estou tentando trazer para vocês coisas mais palpáveis, uma linguagem um pouco uhum, mais simples para talvez vocês entenderem, mas é isso. Então, a gente, dentro dessas múltiplas investiga possíveis diagnósticos, onde que a gente conseguiria trabalhar melhor essa criança. Então, a foniatria, quando a gente fala em uma avaliação foniátrica, a gente está pensando, a gente está focando sempre em comunicação, tá? uhum, Como fazer para essa criança se comunicar. Então, como eu tinha falado, a comunicação ela se baseia basicamente em eh, eh, recepção, né, que a gente recebe pelos órgãos sensoriais, e a expressão, que pode ser verbal ou pode ser motor, né, gestos, apontar, enfim, até a questão de linguagem de sinais, né, que não é o caso. A linguagem de sinais é uma língua, enfim, mas é uma forma de expressão. Então, basicamente, o que o foniatra faz é ver isso, ver as entradas sensoriais, avaliar essas entradas sensoriais, tá? Principalmente a auditiva, nós somos otorrinos de formação, né? Na realidade, em quase todo o mundo, a foniatria ela é a área de atuação da otorrino, né? Ela é uma área de intersecção entre especialidades, mas ela é a área de atuação da otorrino, tá? Ah, então a gente vê as entradas sensoriais, principalmente a audição, que é o que dá bastante consequência na linguagem quando tá falha, né? Quando tem algum tipo de deficiência. Ah, vê, avalia, faz uma triagem da questão cognitiva, neurológica, de como que essa criança está funcionando, tá? E vê, e a gente faz uma avaliação das questões práticas, motoras, enfim, do que essa criança precisa para se expressar, tá? Porque uhum, no final das contas a fala é um ato motor. A gente está falando aqui, a gente está coordenando uma série de coisas, né? A gente, não sei o quanto isso é claro para as pessoas, mas, por exemplo, para a gente falar, a gente precisa coordenar a respiração com os movimentos de laringe, com os movimentos de boca, né? Abertura de boca, colocar posicionamento de língua, posicionamento de lábio, enfim, tudo isso. Então, o foniatra faz exatamente talvez essa não seja um termo bom, mas o que me ocorre é assim, talvez uma dissecção disso daí, né? A gente vai tentando entender passo a passo o que tem ali nesse indivíduo uhum, que tá, onde que a gente pode interferir, o que está faltando. uhum. A, Travou a, de ques- novo. a questão não... Travei de novo?
Deu uma Pessoal, falhada. voltei? Agora voltou. Acho que é a minha conexão aqui. Mas, enfim, a gente vê tanto do desenvolvimento verbal como do desenvolvimento não verbal, como que a criança se constitui, né, nesse sentido. Tá? Então, E aí, funciona assim. então, isso. E aí, a Desculpa. partir disso, certo. E Isso, aí, a partir disso, você consegue montar um planejamento para a criança, né? Um planejamento individualizado, com ela isso. tendo um diagnóstico da síndrome ou de, né, alguma paralisia Alguma cerebral, alteração alguma coisa assim, alguma alteração na linguagem, da linguagem. da linguagem. E aí, junto com o profissional, com o terapeuta, você vai fazendo vai Isso, montando todo um planejamento. exatamente. Funciona assim, porque isso a gente está falando assim, pensando exclusivamente na criança, mas a gente tem que lembrar Uhum, sempre que essa criança, ela não está solta no mundo, né, e em qual mundo essa criança está, e uhum, quais são o contexto que ela está vivendo. Então, na criança muito pequena, talvez seja um universo mais restrito, seja um universo familiar, enfim, tal. A criança vai crescendo um pouquinho mais, esse universo vai se ampliando. Daqui a pouco tem uma escola, né? Então, inicialmente começa a sair de casa, daqui a pouco tem a escola, e aí a gente tem que acabar abarcando e dando suporte a esses múltiplos contextos, tá? Então, dá suporte e faz contato com toda a equipe terapêutica, né? Então, uhum. a fono, a fisioterapeuta inicialmente, né, o que é bastante comum no Speech Hopkins é já perceber que tem um atraso motor, e então a fisioterapeuta talvez seja a primeira terapeuta que entra na história. E estamos falando aí do funcionamento motor grosseiro, né, da sustentação de Coordenação motora, tronco, exatamente, tá? coordenação E motora grossa, a fina, e aí vai trabalhando tudo, né? exatamente, depois da funcionalidade para isso, daí talvez entre uma terapeuta ocupacional, a fono, desde cedo Uhum, também, né, diferente do que às vezes a gente escuta, né, não, a fono talvez mais para frente, eu acho que no caso do Pitch Hopkins, talvez a fono bem cedo, talvez trabalhando já as questões de motricidade oral, por exemplo, a Mariana, minha filha, é um caso, assim, que foi bastante emblemático para mim nesse sentido. Por exemplo, a Mari tinha muita dificuldade de se amamentar. A Cris foi uma heroína, né? Eu falo sempre isso muito para ela, foi uma heroína de conseguir fazer com que a Mari fosse exclusivamente amamentada até o 5º mês, né, de vida. Era uma amamentação bastante difícil, né? A Mari demorava bastante, tinha bastante dificuldade de sucção, então eu já vou entender, vocês já vão entender porque eu estou contando essa historinha aqui, tá? Mas ela tinha bastante dificuldade de sucção e ficava muito tempo no peito, depois ela tinha as questões do refluxo, enfim, e depois a gente foi descobrir, né, agora que a gente conversando com uma fonoaudióloga, a gente foi descobrir que ela, na realidade, tinha muita dificuldade, porque ela tinha uma hipotonia de face muito grande. hipotonia. Você imagina eu otorrino, escutando isso, né? Falei, meu Deus do céu, como que eu não vi isso? Pensei. Né? Tá? Mas ela tinha uma hipotonia de face brutal. Quando a gente começou com um trabalho de motricidade oral para ela, começou a melhorar a sucção, a mastigação, enfim. Nossa, a Mari tinha dificuldade de ganhar peso, inclusive, né? Nossa, a Mari passou a comer horrores, assim, começou a se desenvolver muito. Então, assim, a gente às vezes fica esperando, né? Ah, não, a fono só mais para frente, só com fala. Não, a fono é um mundo, elas têm uma série de coisas que elas precisam estar inseridas dentro da equipe. Então, o foniatra acaba buscando e tentando coordenar isso, né? Qual que é trazer o diagnóstico médico e o que é possível ajudar a esclarecer isso de uma maneira mais visto como equipe, né? Tá? Uhum, Então, a é. psico é muito importante no suporte aos pais, no suporte à própria criança, que eles a gente nunca pode esquecer os nossos pacientinhos, né? Os Pitch Hopkins, eles têm a gente tem que presumir a inteligência deles. A gente não pode, eles entendem muito mais, né, que eu digo de presumir inteligência, assim, eles entendem muito mais do que a gente percebe que eles conseguem entender Uhum. e que eles conseguem dar de resposta para a gente, né? Então,
sim. É. Eu acho que é nesse sentido, o A foniatra Andrea, trabalha inserido em equipe. sim, a Andrea falou aqui que a Maria Flor também teve dificuldade de sucção depois de mastigação, também por conta da hipotonia. É muito comum. A hipotonia é bem comum, a hipotonia facial, né? Na Sim, verdade, a hipotonia do corpo todo, na verdade, mas a facial, ela não é comum de todos, assim, eu acho que ela é, mas a maioria tem, né? A maioria tá tem. dentro do quadro de hipotonia que faz Uhum. parte da própria síndrome, né? Sim, sim. Então a gente acaba perdendo, às vezes a gente fica preocupado porque não está, né, o pequenininho porque não está andando, não está sustentando o tronco, não está sentando, enfim, e esquece que tem a questão A questão da motor oral, hipotonia né? também. E eu queria que você falasse um pouquinho, ou falasse como que a gente faz assim para encontrar um profissional foniatra? Porque assim, então você falou que o foniatra ele pode atuar desde o nascimento. Então o bebê Sim. nasceu, começou a apresentar dificuldade de sucção, começou a apresentar muito refluxo, né? Então, assim, se puder procurar um profissional de foniatria, é importante. E aí eu queria que você falasse assim, como que a gente encontra, né? Porque eu acho que não deve ter disponível né, no plano de saúde, assim, como que a gente encontra? Olha, tem foniatra, são poucos os foniatras mesmo ainda no Uhum, Brasil, na realidade no mundo todo, tá? É, no Brasil, acho que temos por volta de 50 foniatras, mas eles estão espalhados, tá? Tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente no Pará, tem gente em Cuiabá, tem gente em João Pessoa, tem gente em São Paulo. Vocês conseguem os contatos dos foniatras acho que no site da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia tem, tá? legal. É, então, no próprio Instagram tem vários foniatras, né, tem hashtag Foniatria Brasil, vários grupos de foniatras que estão por aí que é possível de encontrar. É, mas realmente, pelo plano de saúde, eu não sei te dizer como é que isso funciona. Eu não tenho notícia de foniatra que atua. São otorrinos, tá? Uhum, Todos eles são otorrinos, né? Talvez se encontre por isso e alguns têm essa área de atuação, tá? uhum. Então, assim, quando eles têm essa dificuldade de comunicação, Rose, né? E aí trazendo um pouquinho para a nossa questão do nosso tema, o choro e a birra, Uhum. não sei se tem alguma pergunta que surgiu aí nesse meio do Então, caminho do nosso isso bate-papo. agora a gente ia entrar nessa parte, assim, né, para a Ah, gente falar então, o tema central, né? A gente falou um pouquinho da foniatria, que eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Eu acho que é interessante a gente falar dessa área de atuação, porque eu acho que pode ajudar bastante, né? Principalmente a trilhar um caminho, assim, porque a gente tem muita dificuldade, a gente como pai, assim, tem muita dificuldade de encontrar um profissional que realmente ajude a trilhar um caminho, né? Então, eu acho que isso é super importante. E uma coisa que eu achei importante também que você falou, só para a gente finalizar essa parte, sim, que não necessariamente o foniatra vai indicar um método, né, do profissional, né? Então, muito bem tocado. acho que isso é importante a gente falar. Aí a gente já entra, eu faço a pergunta que a Andrea fez aqui, eu já falo. Olha, muito bem tocado essa questão do método, né? É, de verdade, não existe um método para eles, né? Depende muito do que a gente, nas avaliações, encontra de dificuldade, de deficiência, e o contrário também, o que a gente encontra de ponto forte, De tá? resposta da criança, né? Exato, qual que é? Porque essa criança, de uma certa forma, né, eles estão buscando um seu jeito de se comunicar, alguma coisinha eles têm, qual é o gancho? Isso Uhum. precisa ser levantado e o foniatra busca muito isso também, para dar o gancho para as terapeutas. Agora, a gente muitas vezes, e aí nisso a gente troca muito com a equipe, né, as nossas impressões, do ponto de vista orgânico, o que essa criança está trazendo, o que está acontecendo ali, né, para trocar mesmo e para o terapeuta poder
pensar junto qual seria o método, não sei se o método, mas acho que método não é a palavra adequada aqui, mas qual seria a melhor intervenção, né? Isso, A melhor estratégia de intervenção, né? A estratégia é um trabalho mais focado em linguagem, a estratégia é um trabalho mais focado em repetição, por causa da questão prática, é um trabalho mais focado em motricidade, em qual momento, e isso é uma coisa dinâmica, né? Então, é muito complicado quando se fala assim, vamos usar um método, né? Então, o que a gente vê bastante, né, assim, por exemplo, eu vou pegar aqui um método que a gente poderia usar, tem 350 tipos de método, né, para fisioterapia, para fono, para TO, TO, cada um enfim, tem um monte de método. O que eu costumo dizer, o que eu vejo, que eu troco muito com as terapeutas é isso, olha, por exemplo, vamos pegar o que o pessoal vai falar, o PECS, né? Que é aquela forma é um método, o PECS é um método da comunicação suplementar alternativa. Acho que vocês já tiveram gente falando aqui em algum momento sobre comunicação suplementar alternativa. E né? a gente vai voltar o ano que vem nesse assunto. Esse assunto é um assunto que é bem interessante, tá? Assim, dá muito suporte para a linguagem, né? Então, por exemplo, alguém que tenha uma questão de dificuldade verbal, né, dificuldade oral, dificuldade de fala, de repente você dá um suporte não indefinitivo para ficar, não pensando isso como um fim, né? Vai parar na comunicação suplementar alternativa. Não, é um meio para você garantir o desenvolvimento cognitivo de linguagem dessa criança, cognitivo e de linguagem dessa criança, né? E para essa criança conseguir se expressar de uma forma mais assertiva. E isso vai evoluindo, tá? Então, assim, o PECS é um método, mas quando você vai pensar na terapia, você não vai pensar, lógico, isso quem vai pontuar, nesse caso específico da comunicação suplementar alternativa, é a fono, tá? E a forma como ela vai trabalhar, o que ela tem ali disponível, como que ela vai trabalhar essa ferramenta que ela tem, né? Então, ela vai trabalhar isso com o PECS, o método fechadinho lá, que você tem os estágios e os passos, enfim, ou não, ou você vai trabalhar isso dentro de uma terapia, de repente uma terapia mais ampla, uma terapia de linguagem, e aí você usa isso como um recurso, né? Então as figurinhas como um recurso, e aí existe toda uma forma de ser usada isso, né? O mesmo vale para o prompt, né? Que o pessoal usa bastante para a implementação dos fonemas da fala, enfim, você vai fazer o prompt, acho que no Brasil, eu posso estar falando bobagem, mas eu tenho a impressão de que no Brasil não tem nenhum terapeuta que tem a formação completa do prompt nos seus, acho que são 3 ou 4 estágios, tá? Você tem sempre uma formação parcial, mas por causa disso, o prompt, né, a escola norte-americana, de uma maneira geral, tem muito mania de métodos fechadinhos, né? Tem que fazer assim, tem que cumprir essas etapas, tal. E isso é uma coisa que às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Pode atrapalhar, Então, porque aí deixa de ser algo individualizado. Né? E você começa a colocar o método como principal, né? E não o retorno que a criança dá, né? Então, eu acho que isso é bem importante mesmo, a gente sempre tem em mente que, assim, é importante a gente, primeiro, presumir capacidade, né? Presumir inteligência das crianças, presumir que ela tem uma resposta e tentar explorar essa resposta. Isso é muito difícil, mas eu acho que quando a gente tem bons profissionais ajudando ali, dando suporte, eu acho que é o principal mesmo, tem que ser feito. A gente precisa ver, por isso que eu falei na questão dos pontos fortes, né? A gente precisa ver o que essa criança tem de ponto forte. Olha, Rosi, é muito comum, assim, não só nos Pitt Hopkins, aí falo no consultório da foniatria, né? É muito comum, às vezes, as crianças virem e os pais falarem, olha, estou vindo aqui porque meu filho não fala, tá? Tudo bem, e aí você começa a fazer a conversa com os pais, eles vão contando as coisas, tal, e a criança está ali brincando. A criança está ali brincando, está ali do lado, mexendo nas coisas, tal, não sei o quê, e de repente essa criança está dando pitaco, está vindo te cutucar, e está vindo fazer, você pega e fala,
tá, ela não está Não falando, fala, concordo com mas ele se você, comunica. mas ele está aqui se comunicando, entendeu? Então, assim, tipo, Sim. desde o momento que nasce, que consegue minimamente, né, o choro, né, a birra é um não escrachado ali. Esse negócio que você está Uhum. propondo aí, É, entendeu? É simples assim. Então, né, então, a vamos, gente tem deixa que estar eu, muito atento a isso, e tem que estar muito atento a isso, né, a ver como que a gente consegue ajudar essas sim. crianças, ver quais são os pontos fortes e montar as estratégias nesse sentido. Uhum. A pergunta da Andréia aqui, então, né, continuando aí nessa questão da comunicação, ela perguntou assim, ó, então, no caso de crianças com dificuldades motoras e que podem atrasar a fala, elas utilizam o choro para se comunicar? Eu acho que essa é a grande questão, né? O choro é uma comunicação, essa birra é uma comunicação, né? Sim, eu entendo que sim, tá? Quantas vezes a gente pode falar uma coisa, mas a gente está fazendo outra com o corpo, né? Então, é aquela criança que você fala assim, olha, vamos brincar aqui sei lá, de bola, mas essa criança está interessada no carrinho, entendeu? E aí você pega e fala, você joga a bola para a criança está lá no seu carrinho, ela quer o carrinho e ela fica olhando e tal, ou você propõe, ela está te mostrando que ela não quer, né? É, às vezes, muitas vezes, essas crianças elas trazem para a gente assim, olha, eu não quero o choro, a birra, é a forma dela dizer o não. Da Não, mesma forma como, de repente, o olhar ou a insistência, né, quem aqui já não teve a experiência ou viu acontecer, né, a hora de ir embora da festinha, fala pro filho, vamos embora, cara, que tá na hora de ir, o parabéns já foi, não, mas eu quero ficar brincando aqui e tal, e eu não quero ir embora. E aí, às vezes, você traz a criança, você pega no colo e vamos embora e acabou, né? é, Isso, estou falando de crianças típicas. Agora, para os nossos, assim, quantas vezes a gente já não, olha, acabou, e você simplesmente, às vezes a gente nem fala, a gente pega e vamos levando, e e a vai. criança queria ficar lá, entendeu? E Uhum. aí abre uma choradeira, não sei se Aqui, vocês já tiveram essa experiência, a gente já teve greve de muito. fome aqui em casa por alguns dias, tá? Aqui, Por parte da Mari, não dá, não come, não tem jeito, vomita, né? aqui em casa, o que acontece é assim, às vezes ela senta na mesa, ela vai na cadeirinha dela, ela senta lá quando ela quer comer, então ela tá mostrando que ela quer comer. Aí a gente vai dar uma comida para ela, só que ela sentiu o cheiro de alguma outra coisa que estava sendo feita. Geralmente é carne, que ela adora carne. Então, assim, e se vai dar outra coisa para ela, ela começa a chutar a mesa, fica brava, fica muito brava, muito brava. E aí, às vezes, a gente acerta que era outra coisa que ela queria e não aquilo que a gente ofereceu. Mas quando a gente demora para acertar, às vezes ela entra na crise, né? E fica difícil de sair. Então, assim, É, tem isso também. Às vezes prolonga muito, porque às vezes eles entram numa crise que não conseguem sair dessa crise, né? a Mari tinha bastante isso. Ela teve uma época, na realidade, que ela tinha, é, foi uma época difícil essa, às vezes ela chorava sem motivo, e eu vejo muito relato de vocês, né, do grupo, de que Sim. isso eventualmente acontece com as crianças, né? É, eu lembro que uma das coisas que funcionou muito com a gente nessa fase foi primeiro transmitir, parar na frente da Mari e falar, Mari, o que que acontece? E ela não tinha acordo com ela. E aí a gente pegava, abraçava a Mari, acalmava ela, e ela chorava, chorava, chorava. De repente, em um determinado momento, eu não sei como que isso aconteceu, a gente falou para Mari, Mari, o que você quer? Chorava. E ela falou, Mari, me leva lá. O que que você quer? Né? Porque ela já não estava mais no apontar, às vezes estava fora do. Me leva. O que que você quer? Me mostra.
E aí ela vinha, daquele jeitinho dela todo, e ela pegava, a gente ia no chão, a gente ia com ela às vezes, e de mãozinha dada, e aí ela começava, sei lá, bater na geladeira. E aí a gente abria a geladeira. Mariana, o que que é na geladeira? E aí começava. Nossa, olha, e assim foi. E aí a gente começou a extrapolar isso para outros ambientes. Essa época que foi difícil, a gente começou a extrapolar isso na escola, quando a escola vinha com esse tipo de queixa, a gente falava, olha, pergunta, para e pergunta para a Mari, isso daí é uma coisa que assustava a escola, né? Como assim eu vou perguntar para ela, ela vai me falar? Não, ela não vai, mas ela vai te mostrar. E aí a Mari começou a ela já tinha nessa época uma comunicação suplementar alternativa em parceria com a escola também, que as terapeutas já tinham sugerido, já tinham instalado, já tinham colocado. A Mari nunca foi muito de ficar, de aderir à comunicação suplementar alternativa, em contextos mais abertos, era mais em coisas fechadas, mas a gente, foi uma experiência muito bacana que a gente teve em contextos mais abertos e ela foi muito bem. Isso diminuiu muito, mas muito a ansiedade da Mari, que nessa época estava até com dificuldade de sono, porque chorava muito e às vezes acordava à noite, e a gente achava que ela estava com alguma dor, né? Tem muitos pais que acabam levando a criança para o hospital, fazem um monte de exame. Eu acho que isso é bem comum, tanto aqui no nacional, né, tanto aqui no Brasil quanto no grupo Sim, internacional também tem. é. Acabam levando E- a criança para o hospital, fazem bastante exame. Alguns até têm algum diagnóstico, né, da criança realmente estava com dor, mas eu acho que a maioria acaba vendo que era só é, uma questão de comunicação, é alguma coisa. Eu já vi um relato da mãe falar assim, olha, era um, sei lá, um quadro na parede, não era quadro, era alguma outra coisa, mas eu não me lembro exatamente. Mas era alguma coisa que incomodava a criança. Então, quando ela entrava no ambiente, ela se incomodava com aquilo. E aí é, ela não consegue se expressar, né? E acaba vindo o choro, vindo, né? Essa, de novo, né? Birra, né? Que a gente chama de birra, mas é uma comunicação negativa, né? Assim, eu não gostei disso, mas eu não sei falar. exato, a gente tem que ficar muito atento, assim, nessa questão. Isso foi uma coisa muito, muito importante que você pontuou, Rose. A gente tem que tomar muito cuidado realmente se não está acontecendo alguma coisa, alguma dor orgânica mesmo, né? Se não tem Uhum, alguma coisa assim. Então, eventualmente vale. Eu mesmo, né, nós mesmo aqui em casa, eu e a Cris, algumas vezes levamos a Mari para investigar, né? uhum. Nessa época eu lembro que a gente meio que virou a menininha do avesso, né? Ultrassom de um monte de coisa, exame, enfim, tal, para ter certeza. Mas chegou uma hora que a gente esgotou essa questão, essa investigação, e aí a gente começou a pensar, putz, e agora? E aí eu aprendi a duras penas, né? Lembrei às duras penas essa questão, olha, vamos presumir inteligência e vamos tentar conversar. E vamos ver o que acontece. Então, Uhum. isso surgiu, né? Daí a gente criou essas estratégias e às vezes hoje ainda, muitas vezes acontece com menos frequência. Agora a Mari está com 10, então ela é um pouco mais assertiva, a gente já entende um pouco melhor o que ela quer dizer. A Mari, com tudo isso, hoje ela fala algumas palavrinhas, né? Ela constrói algumas frases quando a gente ajuda, ela tem repetido, principalmente nesse último ano, ela tem repetido muitas palavras quando a gente fala, ainda com Legal. erro com troca fonética, né, com bastante alteração na construção Uhum. fonológica das frases, mas ela tem ela Tem se tem, comunicado. tem se comunicado melhor, entendeu? Então, assim, são coisas, mas isso tudo foi uma coisa muito construída, muito devagar, e conforme eles vão sendo mais assertivos na comunicação, é, a ansiedade vai baixando, né? É isso que eu ia É falar. aquela, A ansiedade é, também é um grande problema que a gente tem, né? Porque assim, às é, vezes, aqui em casa, às vezes a gente tem problema quando dá o comercial de 1 minuto entre um desenho e outro. Ou menos de um sim, minuto até, né? Porque a gente coloca no canal pago, né? Então nem tem comercial lá. é, Aí vai, só esse tempinho curto ela já fica ansiosa, já quer. uma coisa assim muito 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 emblemática, assim, eu acho que isso é um meio que consenso
entre todas as famílias, não sei se me corrija se eu estiver enganado, mas eles gostam muito de música, né? A Mari, se você der um podcast para ela ouvir, ela vai lá, ela escolhe o que ela quer e fica ali, enfim. A transição de uma música para outra, às vezes a Mari já vem pra gente, tipo, olha, acabou. Você não quer, sabe? Então, assim, e é transição de música. E aí a gente tem que falar, olha, Mari, calma que já vai começar outra. Calma que já vai começar outra. Então, nesse sentido, né? Então, a comunicação, conforme ela vai se tornando mais assertiva, vai diminuindo muito, bastante essa ansiedade que eles têm, né? Então, é aquela história, né, Rose, que a gente brinca, acho que até a gente já brincou nesse sentido. Eu vou pegar você ou qualquer um de nós aqui e vou me mandar para um país estranho, que você não conhece a rotina, não conhece os hábitos, não conhece os costumes, não conhece a língua, e, né, se comunica lá e se vira aí durante um mês, tá? Daqui a pouco eu venho te buscar. Eu sempre choro um mês até na hora de alguém me buscar. Exato, entendeu? Não tem, você tem que sobreviver, né, nesse mês, né? Um país então, assim, árabe, que a cultura é diferente, a língua é diferente, a escrita é diferente, né? Então, realmente, eu acho que é um grande exemplo mesmo para a gente tentar imaginar o que acontece, né? Assim, como desesperador você não conseguir se comunicar, né? Não conseguir dizer. Tenho certeza que você vai ficar ansiosa, preocupada, tensa, enfim, né? Porque você... E quando você descobrir como é que pede uma Coca-Cola, você provavelmente vai viver de Coca-Cola o mês inteiro. Então é mais ou menos o que acontece. Isso porque a gente tem a linguagem corporal, né? Assim, a gente consegue fazer mímica, a gente consegue tentar tentar se comunicar. Mas é aquela coisa, só que você está numa cultura completamente diferente. A mímica que você vai fazer, talvez para você faça sentido e para o outro não, né? Então, assim, se pra gente isso é difícil, né? Imagina para criança. Você imagina pra gente que tem uma outra linguagem instalada, né? Onde tem uma cognição já desenvolvida, já mais ou menos entende o funcionamento humano, do que a gente tem de necessidade básica, enfim. E você imagina as crianças que, na realidade, estão chegando nesse ambiente, tem uma série de dificuldades, outras, e que não... E é tudo novo e tem que aprender tudo isso, né? Sim. Então tem que estimular, né? Então eu acho que é isso que às vezes é difícil de entender. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que às vezes eu nunca tinha parado para pensar, né? Que, assim, mas se ela ouve, por que não fala, né? Porque assim, a gente tem aquela ideia, não é? A gente tem aquela ideia, assim, né? Primeira coisa, a pessoa que não fala, né? É porque ela tem surdez, né? Então a pessoa tem a surdez e por isso que ela não aprendeu a falar. Mas hoje em dia até tem as pessoas com surdez que são oralizadas, né? Mas a gente sempre faz essa associação, né? Agora, no caso deles, a gente faz o exame, mostra que está preservado, né? A audição está preservada, mas não tem a questão cognitiva e a motora, né? Que é o que a gente falou, não tem essas duas questões que são importantes para a fala. Mas se a gente não tem esse contato, a gente nunca nem imagina. Exatamente, né? E assim, isso que você falou, Rosi, você levantou um ponto interessantíssimo, assim, só esse ponto da live inteira. Sim. Né, é muito comum, né? Isso aí a gente recebe de montão no consultório. Olha, eu já passei em outros profissionais, enfim, tal. Já fiz audiometria, a audiometria está garantida, ele escuta e ele não fala, né? E muitas vezes alguns profissionais até falam, olha, tenho certeza que ele escuta, então espera que ele vai falar, né? E aí o foniatra sente e chora, né? Assim, porque a gente sabe que uma coisa não garante, não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa não garante a outra. Você depende de, como a gente estava falando anteriormente aqui, de toda uma cadeia, né? Entre o ouvir e o falar acontece muita coisa. Você depende de muita coisa. Você depende de cognição, você depende de linguagem, você depende da parte motora, você depende de inteligência mesmo, de coisas que você vai desenvolvendo durante
durante que você vai adquirindo durante o seu desenvolvimento, durante as experiências que você faz, né, motoras mesmo, né, então, de atos motores que seriam aleatórios, que de repente te dão algum retorno, né, o que a gente na foniatria brinca mais comum é o mama, né, que a criança, que é um som facinho de falar, né, em várias línguas, o mamá, coincidentemente ou não, invoca a mãe, né, o mano francês, o mano, mother, né, o mama, no inglês, né, o mamãe no português, no espanhol, enfim, mas é a primeira coisa que a criança fala, né, o e aí vem a mamãe toda feliz lá, falou mamãe, da criança muito pequenininha, então você está significando, você depende é uma questão da linguagem, mamãe, e aí a criança começa a perceber que quando ela faz mamã, ela está chamando a mãe aparece, a mãe aparece, isso é um bom negócio, eu queria a mamãe por aqui, né, e aí ela começa a reduplicar isso, vira mamã, e assim vai indo, e depois ela vai desenvolvendo vai brincando com a voz e vai descobrindo outros fonemas, e Mas é assim porque vai. ela tem esse cognitivo, ela tem essa memória, né? Então, Exato, tem uma outra exatamente. questão, né? Eu acho Exatamente, que entendeu? Mas assim, se ela, provavelmente, se ela não tivesse alguém que falasse para ela, né, isso, tem diversas teorias sobre isso, mas uma das teorias que eu mais acredito é essa, né? Se você não tiver um outro nessa relação para trocar, fica tudo muito mais difícil, né? Precisa de uma interação, né? Uhum. Então, a partir do momento que, por exemplo, se essa criança está lá no berço, e nada acontece, aquilo não vai ter significado para ela, ela não vai dar continuidade a isso, né? Então, aquele balbucio desde o comecinho, né? E aí estamos falando de criança não verbal, que escuta, né, e que tá, ou que não escuta, enfim, depois, mas esse primeiro balbucio até os 7, 8 meses, todas as crianças fazem, inclusive as que têm deficiência auditiva, né, depois elas acabam perdendo isso, talvez pelo feedback, se não entrar em terapia, enfim, não for diagnosticado, por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico audiológico desde pequenininho, né, desde muito pequeno, garantir a audição. Então, e com isso ela vai desenvolvendo, né? Então, ela parte dos pequenos autos motores que ela vai fazendo e que isso vai dando significado, e ela vai percebendo que ela consegue planejar esses atos para chegar em determinadas finalidades, e assim vai indo, e aí isso vai, até que chega uma hora que se encontra, ela vai desenvolvendo a cognição, vai entendendo como que funciona a brincadeira e tal, e existe uma relação muito importante da brincadeira, da forma como a criança brinca, com o seu desenvolvimento de fala, né? Isso não estou falando de crianças típicas, né? E que vale também para as outras. E é exatamente nesse sentido que a gente vai fazendo as avaliações e vai vendo o que coloca. E aí conversa com as terapeutas e tudo mais, né? Para ver o que a gente consegue ajudar nesse sentido. Sim. Quando o Gilberto me falou sobre a live, falou assim, vamos conversar sobre isso. Eu falei assim, Gilberto, eu tô vendo aqui, 3 lives. Só na conversa. Porque realmente eu sou super apaixonada por essa área, assim, de comunicação. Depois que eu não conhecia nada, né? Então, depois, para mim, foi um mundo maravilhoso. Então, eu falei assim, vamos falar só de foniatria, que eu acho que já pega legal, assim, tem muita coisa para falar, né? Da comunicação, a parte mais básica. E depois a gente fala sobre a comunicação suplementar alternativa, que a Andréia já falou aqui, perguntou, aí ela está falando aqui que a Maria Flor melhorou muito a questão comportamental depois que começou a se comunicar através do PECS, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente voltar, apesar do ano passado a gente ter falado um pouquinho aqui com a Sandra, mas eu acho que é importante a gente voltar e falar um pouco sobre isso, porque também não é de conhecimento de todo mundo, né? As pessoas pensam assim, uma comunicação alternativa é Libras? Não é Libras, Não não é é Libras. Libras. Aliás, Libras é uma linguagem, né? É uma É uma língua. língua. É É uma uma língua. língua. É uma língua. Tem uma gramática, tem os seus sinais, né? Na realidade, não é aquele abecedário que a pessoa vai fazendo e que vai construindo as palavras, né? Então, tem sinais que são, né? Você quer perguntar a idade da pessoa, tem aquele sinalzinho no número, entendeu? Então, você já está se perguntando qual é a idade dela, entendeu? Tem dor, né? Então, você já vai perguntando uma série de coisas.
com um simples gesto. Então, é uma língua, não é... Às vezes você vai introduzir, você pensa, não vou introduzir Libras porque eles não falam, você acaba complicando. E por isso que eu gosto, Rosi, né, aproveitando esse teu gancho da comunicação alternativa, por isso que eu gosto muito, né, da denominação comunicação suplementar e alternativa, né, porque ela não ela pode suplementar a falha de linguagem, né, o déficit de linguagem. Então, sai um pouco daquela questão de que a gente desistiu de que essa criança vá falar e a gente precisa introduzir alguma outra forma de comunicação. É bem o contrário. Ela serve de suporte para você conseguir fazer essa ponte e garantir uma linguagem, um cognitivo, apesar de um déficit de expressão, né? Uhum. Principalmente quando você tem a recepção muito mais presente, né? Quando a criança dá muito indício de que ela entende muito mais do que ela consegue exprimir, né? E que é uma coisa relativamente frequente, né, no pitch hop. Mas isso aí é um tema para a próxima live que eu vou te cobrar lá, que a gente vai fazer. Vamos fazer sim. Vamos fazer. É um prazer estar. É legal, obrigada. E aí a gente, na verdade, já passou um pouquinho do tempo aqui. Eu falei que nosso tempo voa. Já voa mesmo. Passou um pouquinho do tempo, eu queria que... A Andréia até fez uma pergunta aqui, perguntando se a Mari diminuiu, né, essas questões de choro, assim, depois da comunicação suplementar. E aí eu queria que você falasse, assim, aproveitasse o gancho aí e deixasse umas palavras para os pais aí que ficam tão ansiosos, né, com relação ao desenvolvimento de fala, né? Eu acho que a gente tem que pensar mais na comunicação do que na fala, né? Talvez a gente não tenha crianças verbais, né? Mas o importante mesmo é a comunicação, né? Então, só respondendo a pergunta, assim, a Mari, não só a Mari, por exemplo, né, diminuiu muito, mas bastante mesmo, a ansiedade com a comunicação suplementar alternativa, tá? Isso eu digo para Mari, respondendo a pergunta, mas isso é uma coisa que a gente acaba percebendo de uma maneira geral em todas as crianças. Porque você consegue, na realidade, assim, a partir do momento que a criança consegue ser mais assertiva minimamente assertiva na sua expressão, né? Por mais limitado que seja, de repente, você apontar uma figura, né? Isso diminui bastante acho que a noção que eles têm, né? E aí volto a dizer, de acreditar no cognitivo, eles têm noção da dificuldade que eles têm, da incapacidade, talvez, que eles estão sujeitos por não conseguir fazer a expressão oral, né? E pela dificuldade mesmo. Eu lembro, assim, uma outra forma de ilustrar, assim, também com um exemplo de casa. Eu lembro muito de quando a Mari já tinha os seus 5, 6 anos, e ela estava brincando com o Zé, que era, talvez ela tivesse até menos, ela estava brincando com o Zé, que estava ganhando aqueles brinquedos de encaixe, que eram um pino que você vai encaixando as argolas, né? E a Mari tinha dificuldade de pegar as argolas, né, mesmo as argolas grandes, e colocar no pino. E o Zé pegou, ele estava bem na fase de fazer isso, estava com 1 ano e pouquinho, e ele pegava as argolas e encaixava, e a Mari estava do lado. A Mari ficou tão triste, tão triste, que ela começou a chorar. Entrou num surto de choro que eu estava brincando com o Zé e com ela ali, sentado no quarto, e falei, caramba, o que será que aconteceu com a Mari? Será que ela está... será que está com alguma dor? Será que aconteceu alguma coisa? Eu não estou entendendo. Será que eu, sei lá, mudei de posição aqui, acabei pisando na mãozinha dela, alguma coisa? O que será que aconteceu? E aí eu olhei para o Zé montando os pinos, olhei para a Mari, e eu olhei a Mari olhando para aquilo ali, e cabeça baixinha, chorando. Eu falei, Mari, você quer montar os pinos? Aí ela olhou para mim, arregalou o olhinho, parou de chorar. E eu falei, Ela falou,
Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Vamos Daí eu lá. falei, Zé, me dá aqui. E a Mari, com aquela dificuldade toda, que ela realmente não conseguia ainda pegar e colocar as coisas, né? Ela tinha uma dificuldade bastante grande de apontar pelo comprometimento dela, enfim, motor, e embora terapias, enfim, tudo mais, né? E aí a gente foi brincando com ela e colocando, e o Zé começou a ajudar desde muito pequeno. Os dois, tanto ele como a Helena, ajudam muito a Mari. Eles não dão mole para a Mari, eles são mais durões até do que a gente, às vezes em terapia, falam, precisa colocar, então vai. Então, e aí ela foi, isso diminuiu, ela parou de chorar, ela começou a brincar. Em outros momentos, depois a Mari vinha para a gente com o brinquedinho que ela queria Uhum. brincar de encaixar os pininhos. Então, assim, é, a gente começa a perceber assim essa o quanto eles compreendem, e o quanto a gente às vezes não dá continuidade nos Uhum. assuntos para eles, por não ter o feedback, né? Então a gente fica aquele negócio meio, aquela conversa meio cíclica que não anda. Quando você Uhum. entra com uma comunicação alternativa, de repente eles conseguem ser mais assertivos e você consegue evoluir um assunto, né? Então, mas a Mari, por exemplo, ela queria que, quando a gente começou a usar a comunicação experimental alternativa, ela passou a escolher a comida que ela queria, que até então era sempre a mesma comida e às vezes a gente dava alguma coisa que a gente queria que ela experimentasse. E aí, de repente, ela começou a mostrar as preferências dela. Ela falou, não, hoje eu não quero banana, não, hoje eu quero maçã, sabe? Então, Às vezes é uma armadilha também isso aí, né? então, e aí, assim, eu tô lembrando agora de uma pergunta que colocaram lá no nosso grupo de WhatsApp também, que eu fiquei muito tentado a responder ali, que é assim, a partir de quando está indicada a comunicação suplementar alternativa, né? Gente, a comunicação desde que a criança se comunica. Quando que a criança se comunica? Né? Sempre, quando chora, ela se comunica, né, desde muito pequenininho. Lógico, você precisa de algumas coisas, não dá para a gente colocar Uhum. PECs para uma criança, né, ou falando o PECs, olha, eu falando da comunicação, não dá para a gente colocar figurinhas para uma criança de, sei lá, meses, porque ela não vai conseguir apontar, ela não Uhum. tem, né, precisa de uma certa bagagem, precisa entender o que que ela tá, o que aquela figurinha representa, precisa ter um mínimo de simbolismo na questão de, uma figura de uma caneta é igual a uma caneta concreta, né? Então você tem uma caneta e a mesma coisa você pegar uma figura de uma caneta, É, que uma coisa representa a outra, enfim, são coisas distintas que vão sendo trabalhadas, né? Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, mas fechando assim um pouco das considerações, eu acho que a dica é essa, né? Primeiro, sempre presumir inteligência. Uh, a gente tem essa noção de que eles, isso pode ser muito duro quando a gente pensa nisso, mas eles entendem muito bem, ou eles têm algum, pelo menos talvez não seja tão, mas eles têm algum entendimento de que eles têm uma dificuldade que os outros não têm. E isso é muito duro, eles né? têm essa Então, percepção, né? eles acabam tendo essa percepção em algum momento, Rose. Uhum. Então, a gente precisa estar atento a isso e ver o que a gente pode fazer de suporte, onde a gente pode ajudar eles nesse sentido, né? Uhum. Ver quais são os pontos fortes que eles trazem, né? Conversar com a equipe de terapeutas, em dar suporte para a família, né? Essa relação com a equipe de terapia é muito importante. A família, na realidade, eu costumo, esquematicamente, assim, para ficar claro, assim, eu coloco sempre o paciente, coloco a família do paciente ao redor e coloco um grupo de terapeutas abraçando essa família desse paciente. Porque a família fica com o paciente, com essa pessoa que tem deficiência, dificuldade, 24 horas por dia, né? À noite, em todos os momentos. O grupo de terapeutas abraça esse contexto todo para ajudar esse paciente. Uhum. Para a gente isso é muito claro, para o grupo de terapeutas nem sempre isso é tão claro. Então, a partir do momento que se estabelece uma conversa e uma Uhum. troca de informações nisso, o paciente se beneficia demais. Então, a gente precisa Acho que ter. todo mundo, né? Porque acho que tem que ter esse olhar
eu acho que tem que ter o olhar para a família, né? E eu acho que tem que ouvir um pouco mais a família também. Mas eu acho que o terapeuta também tem que, assim, é um trabalho difícil, né? Eu acho que tem que ser um trabalho de pessoas que confiam, assim, né? Um confia no trabalho do outro, o terapeuta confia que a família está fazendo o melhor que pode, né? Sim, Porque às vezes o terapeuta também quer, não, tem que fazer terapia, sei lá, 20 horas por semana, isso. E esses 40, são, assim, né? Então acho que tem que ter essa sensibilidade, assim, para entender que a família muitas vezes também não é só a criança com deficiência, né? Tem São outros dois pontos, filhos, né? são dois pontos importantíssimos que você tocou Uhum, aí, né? Que assim, pelo adiantado da hora, até peço desculpas de estar abrindo esses dois pontos, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar. O ponto número um é a questão de sempre ter a equipe de terapia como parceira e aliada. uhum, E dentro dessa equipe de terapia, tá? Embora não seja terapeuta, tá? Entra a escola. Então, quando você vai colocar o teu filho na escola, né, e aí eu levanto a bandeira que a gente tem que colocar, tem que buscar e batalhar para colocar em escolas, em classes neurotípicas, né, em escola regular, lógico, com os suportes que precisa, mas isso é uma coisa que é muito nova para as escolas, enfim, a gente tem que chegar sempre numa aproximação, numa parceria e ter isso como uma amizade porque eles vão estar ajudando. Muitas vezes, eles, conforme a coisa vai andando, o ano letivo vai andando, eles vão vendo as potencialidades das crianças, de uma maneira geral, principalmente essas que têm uma dificuldade maior de comunicação, uhum. e e eles vão vislumbrando outras possibilidades e vão entrando mais na equipe, né? Então, isso sempre, né? Tenta não entrar. A escola é uma das poucas coisas que a gente consegue escolher para eles, né? Uhum. Então, se você entrou numa escola que não tá legal, não briga, mas procura um outro ambiente onde de repente essa criança vai ser melhor acolhida e subsidia essa escola com a equipe de terapia, de terapeutas e uma escola que esteja aberta para o diálogo, né? Isso é uma coisa muito importante. A outra coisa muito importante que eu vejo, Rose, é assim, a gente não pode nunca esquecer que a vida não é terapia, né? Essas crianças precisam brincar, essas crianças precisam ter um momento de interação prazerosa, gostosa com as coisas. Eu tenho certeza que a gente lembra muito, a gente guarda a memória, assim, podemos falar por nós todos, a gente guarda memórias muito fortes de coisas muito boas que aconteceram. É, e a terapia tem que ser, estão em desenvolvimento, a terapia tem que ser uma coisa muito boa também nesse sentido, lógico, exigente, mas por um lado gostosa, prazerosa, né? Lúdica, né, Então, também. lúdica, tá? E a criança tem que gostar, e não é só terapia, entendeu? Por isso que eu falo naquela forma, o paciente, a família abraçando esse paciente, e a equipe de terapeuta abraçando essa família, porque a família tem o seu, como você falou, tem as outras coisas, tem uma vida, né? Não é por causa que agora nós temos filho com uma dificuldade ou outra, que o mundo para a gente cuidar deles. Muito pelo contrário, a gente continua tendo conta para pagar, continua tendo que trabalhar, continua tendo as tarefas, tem os outros filhos e tudo mais, e administração da casa, enfim. E está tudo continuando andando, você tem que pedalar a bicicleta e agora tem mais essa questão. Então, a família é um elo muito importante entre o paciente e a terapia, e tem que ser muito bem dosada, e essa criança tem que ter tempo com essa família, um tempo prazeroso, um tempo gostoso, em múltiplos ambientes onde ele Uhum. conseguir, porque isso vai puxar o cognitivo, né, vai puxar o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Sim, Então, é isso, né? legal. Gilberto, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelas dicas, pelas explicações aqui. Queria agradecer a Imagina, é um Cris prazer. também. Queria agradecer a Cris, né? Porque eu sei que enquanto você está aqui e ela está lá, eu vou aproveitar para agradecer meu marido também, gente, porque hoje está sendo um dia especialmente difícil com o tema de hoje, tá? Eu achei, tá bem engraçado.
Mas muito obrigada. Queria agradecer todo mundo também que acompanhou a gente aqui o ano todo, né? Muito obrigada. Boas festas para todo mundo. E o ano que vem a gente volta com as lives. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da comunicação suplementar alternativa, que eu acho que é um tema muito interessante a gente trabalhar isso, conversar, né? Porque realmente tem muita confusão. E é algo que pode ajudar bastante a gente a diminuir essa questão da ansiedade das crianças, o choro, essas birras, né? Essa questão do comportamento aí, que é algo bem desafiador para a gente, né? Isso mesmo. Rose, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Eu queria te parabenizar e parabenizar o grupo do Pitt Hopkins Brasil. Vocês estão fazendo uma organização excelente e eu estou achando assim, eu estou cada vez mais animado, tá? E vocês estão de parabéns mesmo. Eu acho que, olha, é admirável o trabalho de vocês, sabendo que tudo tem de todas essas dificuldades que nós temos, de todos esses contextos que a gente vive, e vocês ainda arrumam tempo para se Arruma um dedicar tempinho a ali. isso, e fazem isso com muita qualidade, com muita maestria. Parabéns a vocês. Viu? Legal, obrigada. Eu agradeço também a André. A André que cuida aí do nosso Instagram, que está sempre ali pensando em temas, tem ideias, Sim, né? E aí faz as artes, é ela quem faz as artes. Eu sou a mulher das lives só. Eu falo que as artes fica com o André. vocês estão de parabéns, porque realmente está muito Obrigada. bacana. Obrigada. Um beijo para todo mundo e boas festas para vocês. Um grande abraço. Tchau, Para vocês tchau. também, uma boa noite e bom descanso. Boa Tchau, tchau. noite.